E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Pega. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as classes do Pega, as classes Data, as classes Work, e a gente vai começar a criar propriedades dentro do nosso case type para que o nosso case type seja processado, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Então, primeiramente a gente vai entender como é que funciona a estrutura de classes dessa aplicação aqui. Já vou adiantando, como boas práticas, é importante que a gente utilize as classes Data sendo consumidas pelas classes Work. Eu já fiz um desenho aqui para a gente entender melhor como funciona isso. A gente tem, por padrão, as classes Work, Data e Int, como a gente viu no vídeo anterior. Entretanto, como boas práticas, é importante que as classes Data elas sejam reutilizáveis e sejam consumidas pelas classes Work. Então, todo o processo que a gente consegue criar aqui nas classes Data, todas as regras, como por exemplo sections, elas podem ser sim utilizadas pelas classes Work. Então, por exemplo, se eu crio uma section na classe Data, aqui, essa section ela pode ser reutilizada aqui na classe Work. E para isso é necessário que a gente crie propriedades na classe Work e essas propriedades vão referenciar a classe Data. Para a gente entender melhor isso, eu vou começar a criar aqui todas as propriedades que a gente vai utilizar no nosso case. Então, vamos expandir aqui o Case Reporting, que é o case que a gente está usando hoje. Vamos expandir clicando em Data Model. Aqui a gente não tem nenhuma propriedade criada ainda para o nosso case. Entretanto, vamos criar agora as propriedades necessárias. A primeira propriedade vai ser o endereço do usuário, do morador. Vamos criar aqui create. A gente vem aqui em property. Só para referenciar o vídeo anterior, isso que a gente está fazendo nada mais é do que criar um rule type, um tipo de regra. A gente está criando uma nova rule aqui, que é uma property. E aí a gente vai chamar essa property de address, que vai ser o endereço. E a gente pode ver aqui que ela está na classe Work Reporting. Vamos criar. Só que agora vem um passo muito importante. A gente vai ter que dizer o que é que essa property vai armazenar, o que é que ela vai referenciar. Como a gente viu nos vídeos anteriores, a gente criou data types, que são os objetos que a gente vai utilizar durante o processamento do case. E é nesse momento que a gente vai começar a utilizar esses objetos. Então, eu tenho a property address, e essa property ela vai referenciar o objeto address que a gente criou anteriormente. Então, a gente vem aqui em Change e vem nessa opção aqui Page e vem na opção Single Page. Single Page significa que a gente vai guardar apenas um objeto. E aqui em Page Definition a gente diz qual a classe do objeto que a gente quer guardar. Então, a classe que a gente quer é a Data Address, que é do objeto address que a gente criou anteriormente. Então, a gente coloca aqui Repo, Reporting. Você vê que o Pega já achou aqui as opções. Tem todos os objetos que a gente criou. E aqui tem o Data Address, que é o que a gente vai usar agora. Agora a gente vai salvar. E aí temos o nosso primeiro objeto aqui da estrutura do nosso case. Eu vou fazer um refresh aqui para a gente ver esse objeto aqui criado. Aqui já aparece a opção Property. Quando a gente expande, tem o objeto Address. E dentro do Address tem aqueles atributos que a gente criou anteriormente. Então isso aqui já não é mais surpresa para a gente. Eu vou continuar aqui a criação dos novos objetos que a gente vai utilizar.
praticamente finalizamos aqui a criação dos objetos, das properties no caso. Porém, tem uma property que a gente vai ter que ter uma atenção a mais, que é a property issue, que é a property que vai guardar os problemas reportados. Nesse caso, a property issue vai ter que ser mais de um. No caso, vai ter que ser o que a gente chama de page list. A gente guarda uma lista de algum objeto. Nesse caso, uma lista de issues. Então, a gente vai criar aqui essa nova property. Create. Vamos chamar de issues, ou seja, vai ser uma lista de issue. A classe vai ser work reporting. E aí, mais uma vez, vamos consumir a classe data. E para isso a gente clica aqui em page list, ou seja, vai ser uma lista do objeto issue. Então a gente coloca aqui repo reporting data issue. Vamos salvar. Para a gente visualizar melhor aqui no App Explorer, a gente vem aqui, dá um refresh, App Explorer. Vamos expandir novamente aqui as classes, Data Model, Property, e aí a gente tem os nossos objetos perfeitos criados aqui. Então, vou expandir aqui para vocês verem melhor. Resident é o morador, com todas as suas propriedades, seus atributos. Condomínio tem todos os seus atributos aqui também. E o mais importante aqui, o issues. Se a gente expandir, tem uma coisa muito interessante que é esse objeto aqui, pictures. Automaticamente, não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez a criação dos data types, os issues eles tinham fotos também dentro deles. Então, automaticamente, quando a gente cria essa property issues, ele gera essa pictures aqui, que é o objeto que vai guardar as fotos daquele problema. E se a gente expandir, tem também sua descrição e o nome dessa foto. Então, pessoal, dá para entender bem aqui essa estrutura. A gente vê que as classes criadas em data, elas são consumidas aqui por essas propriedades que a gente criou na classe work. Então, quando eu clico aqui no address, por exemplo, a gente vê que esse objeto, essa property address, ela está na classe reporting, entretanto, ela utiliza um objeto da classe data address. E é por isso que é muito interessante a gente fazer essa arquitetura que utiliza a classe data e a classe work consome essa classe data. Aqui tem um desenho, né, que a gente viu anteriormente. E da mesma forma, as classes int também, elas são consumidas pelas classes work. Porém, a gente vai ver isso mais para frente, quando for trabalhar com REST API. Voltando aqui para a nossa aplicação, a gente já tem as properties criadas. Entretanto, a gente ainda não utilizou elas ao longo do case. Vamos começar a utilizá-las no momento que a gente criar sections para poder exibir as informações em tela. E isso vai ficar para um próximo vídeo.